A gente viu aqui no livro de Apocalipse, escrito por João, recebeu essa visão, né, que ele estava na ilha de Patmos. Ele é o terceiro livro, terceira obra que Deus usa a sua vida para trazer para a igreja. A primeira foi o Evangelho, para nós crermos em Cristo e dependermos dele. Segundo, são as cartas, as famosas 3 cartas de João, para termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus. E por fim, o livro de Apocalipse, para nós caminharmos com esperança e termos certeza da volta de Jesus. Esses são os propósitos dos livros em que Deus entregou através da vida do seu servo João. A palavra de Deus nos diz que ele estava, como já vimos, exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, como ele diz, né? Achei-me na ilha de Patmos. Ele foi exilado por causa da perseguição que os cristãos sofriam naquela época. A ilha de Patmos ficava bem próxima aqui dessa região, no mar Mediterrâneo. Temos aqui as famosas 7 igrejas do Apocalipse. A ilha de Patmos era uma colônia penal romana. Prisioneiros políticos muitas vezes eram enviados para lá para não serem mortos, para não virarem um mártire. Era uma ilha inóspita, vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros. Né? Temos aqui uma foto de uma parte lá da ilha. Né? As ilhas gregas, aquela região lá do mar Mediterrâneo, você tinha a ilha de Patmos. Né? Ele havia sido exilado pelo imperador romano, Domiciano. Por volta do ano 94 a 96 foi o período em que o imperador romano Domiciano, no finalzinho já do seu império, logo após a morte de Domiciano, João foi posto em liberdade, provavelmente retorna para Éfeso. João foi o que mais tempo viveu, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, e ele foi usado por Deus para trazer tudo isso para nós. Apocalipse, né, significa apo, de dentro para fora, calipsos, cobertura, o véu. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir o oculto. É um livro aberto no qual Deus revela seus planos à sua igreja. Existem 3 formas de interpretar, a gente falou bastante sobre isso. Forma preterista, que isso tem a ver apenas com o passado, foi um livro escrito para aquela época, e de fato tinha muita coisa para aquela época. Há aqueles futuristas, aplica apenas coisas do futuro, final dos tempos, não tem nada a ver com nós hoje. E há o aspecto histórico e espiritual, que é o nosso. A gente acredita que o livro de Apocalipse foi escrito para toda a igreja, né? A história da igreja, em todos os tempos, até a volta e o fim dos tempos, né? Até a volta de Jesus, o fim dos tempos. Essa é a nossa visão do livro de Apocalipse. Ele é dividido em 7 sessões, tá? Nós estamos aqui na segunda sessão, abrindo os últimos selos. A primeira sessão são 7 candeeiros, cada candeeiro era as 7 igrejas de Apocalipse. Nós estamos encerrando os selos e vamos iniciar também as 7 trombetas. No capítulo 8 você já vai ter a sequência das trombetas, tá, gente? A gente está no finalzinho do capítulo 7. Depois você vai ter as tríades do mal, as 7 taças, derrota dos agentes, vamos falar quem é o dragão e tudo mais. Finalmente, capítulo 20 a 22, encerra com novos céus e nova terra. Dessa vez a gente vai chegar lá, se Deus quiser. A gente comentou que essa divisão, ela tem começo, meio e fim. A gente vai ver que ela vai avançando, como se fosse um filme filmado com câmeras diferentes, que tem perspectivas diferentes, a mesma história, dando detalhes, enfoques, e progressivamente a história vai avançando. De vez em quando você vai ver que parece que volta de novo, a falar de coisas que já tinha sido dito, mas com mais detalhes. Tem que lembrar que o livro de Apocalipse, como todos os demais naquela época, as pessoas não tinham, não era assim, ó, cada um tinha um na sua casa. Não, a gente só tinha acesso quando acontecia da igreja se reunir para ler o livro de Apocalipse. Lia, acabou, você não tem mais acesso. Então, os textos sagrados, eles eram repetidos continuamente, as histórias eram repetidas, e uma forma de transmitir tanta informação, a forma mais sábia que Deus criou. Esse livro, durante muito tempo, né, meus irmãos, era lido na igreja e era só isso que tinha. Não era gravado, ninguém levava para casa, nada. Era simplesmente lido em voz alta na igreja e as pessoas tinham que assimilar aquilo e guardar aquilo, tá bom? E assim você vai ver que as 7 sessões, elas vão meio que repetindo, sabe? Começo, meio e fim. Vê que a gente já está abrindo selos, nós já falamos do fim do mundo. Nós já falamos de o último selo que a gente leu,
é o juízo de Deus, é a volta de Jesus, já o colapso cósmico, é o fim de tudo. Mas estou no capítulo 6, 7 ainda, gente. Tem até o 22. Nós já estamos falando do fim de tudo, porque vai voltar de novo, de uma forma diferente. Você vai ver que é muito interessante. E progressivamente essa história vai avançando, né? É uma mensagem de esperança. Vimos lá nos primeiros capítulos a visão de João, que ele ouviu, viu e fez. Vimos as 7 igrejas de Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Comentei com os irmãos que de vez em quando eu vou falar mais sobre essas igrejas ao longo da exposição desse livro. A visão do trono, soberania e providência de Deus. É uma maquete como seria, mais ou menos, né? Estava sentado lá no trono, o Deus Todo-Poderoso, ao redor dele anciãos, anjos e uma multidão, né, de pessoas salvas. E nós vimos lá o cordeiro e os 7 selos. Foi uma passagem dramática que João via, e era uma voz muito alta que dizia, né, em alto som, assim: quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro das mãos e abrir os selos, e executar tudo aquilo que estava ali profetizado. É a história do povo de Deus, do mundo, tudo. E a Bíblia diz, então, que ninguém era digno, ninguém tinha poder para abrir, tirar o livro das mãos do Todo-Poderoso e levar a cabo o que estava escrito ali. E a Bíblia mostra que João começa a chorar muito. Lembra que isso era uma visão, gente. Ele estava tendo ali um momento de êxtase espiritual, que o Espírito de Deus levou ele para ter essa visão, estava trazendo informações preciosas. E ele começa a chorar, porque ninguém era digno, até que se levanta um, que era o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro e abrir cada um daqueles selos. É ele que está executando a história, ele é o Senhor da história. E é por isso que ele diz, depois que ele morre, ressuscita, ele fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que é o milênio. É um milênio simbólico, tá? Pode ser que dure 3, 4, 5 mil anos, não sabemos. Temos alguns sinais que mostram que muitas coisas já estão acontecendo. E aí o Senhor Jesus, então, começa a abrir os selos. E cada um daqueles selos, né? Abertura dos selos de Apocalipse. A gente viu que os 4 primeiros selos eram o quê? O cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo pálido. Primeiro selo, cavalo branco, o que é? Lembrando, cavalo é poder, é força, né? Então, o que é o cavalo branco? A gente viu lá que representa a igreja, o evangelho, o avanço dessa mensagem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder de Deus. Então, a primeira força, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E de pregar o evangelho. A igreja avança, é o cavalo branco, com a pregação do evangelho. E como que uma reação a isso, nós temos os 3 outros cavalos. Vai ser um tempo de muita guerra, desde a primeira vinda de Jesus até hoje, o mundo não teve mais paz. Cavalo vermelho, guerra, muita guerra. Perseguição aos cristãos, a igreja passando por lutas. Cavalo vermelho, então, é guerra. O cavalo preto é miséria, fome. Vai falar da balança, do trigo, né, a falta disso, o preço altíssimo, que o mundo ia passar por muitos colapsos nesse sentido, econômicos, fome, no meio de guerras. E por fim, o último cavalo a gente viu foi o cavalo amarelo, ou cavalo pálido. Esse cavalo representa grandes pandemias, epidemias, é a morte, representa a morte. E a 4ª parte da humanidade seria ceifada. Os cavalos aqui, como a gente diz, representam, simbolizam, né? O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Forças que estão acontecendo, desde a primeira vinda de Jesus até a última vinda, tudo está acontecendo. E a gente viu, mais recentemente, uma grande pandemia. Perguntamos até no dia aqui, quantos mortos? Chegou, acho que 15 milhões, um negócio assim, de vidas ceifadas, na maior pandemia que a humanidade já enfrentou. É uma coisa muito recente, gente. Covid-19. Essas coisas estão acontecendo. E o mundo vive numa iminência de uma grande guerra, mas não tem paz. Essa força, né? E o livro de Apocalipse fala muito sobre isso, de nação contra nação, conflitos internos, guerras civis e tudo mais, e até algumas guerras mundiais. Então a gente viu aqui, meus queridos, vou deixar esse resumão aqui, né? Os 4 primeiros selos mostram o evangelho, a reação vermelho, preto e pálido é guerra, fome e morte. Aí
Depois você tem o quinto selo, que é a paciência do povo de Deus, até que a justiça de Deus seja cumprida na terra. É um momento de grande clamor, que a igreja clama, que o povo clama, no meio de tudo isso. Até quando, Senhor? A gente quer ver justiça de Deus. E como que pode tanta injustiça acontecer? Como que pode Deus permitir tanta coisa errada nesse mundo, gente? E Ele não faz nada. Isso deixa a gente indignado, faz a gente questionar, e a gente viu ali a igreja clamando. E o que Deus diz? Aguenta mais um pouco. O juízo de Deus virá e não tardará. E por fim, domingo passado, a gente abriu o sexto selo, que fala do juízo de Deus sobre o mundo e a salvação dos seus. O sexto selo basicamente é isso. Mostra que depois de tudo isso, o juízo de Deus vai vir, gente, tenha paciência. Por o tempo se passar, 2000 anos, gente, desde a vinda de Cristo, quanta coisa a gente está vendo de errada, tanta injustiça, em todos os escalões do governo, do judiciário, as nações, corrupção, tudo isso que você está vendo de errado, gente, deixa a gente indignado. Você fica indignado? Deus também fica. Tenha certeza que a ira de Deus, chegou um ponto que a gente leu lá, que os grandes, os poderosos desse mundo, eles vão preferir serem enterrados vivos, do que enfrentarem a ira do Cordeiro. Na primeira vinda de Jesus, ele vem como Cordeiro que vai morrer pelos nossos pecados e tira o pecado do mundo, morrendo na cruz por nós. Na segunda vinda de Jesus, ele vem para trazer juízo e tira o pecado do mundo através do juízo. Então a Bíblia fala do Cordeiro de Deus. É o que João Batista disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira vinda, morrendo na cruz e pagando, salvando agora, tira o pecado da gente para a gente poder entrar no céu. E na segunda vinda, todo esse período está aí acontecendo, um monte de injustiça, até que ele vem, meu irmão, e ele também tira o pecado do mundo. Tanto que a gente comentou que João Batista ficou confuso, ele ficou sem entender: és tu que haveria de vir, eu deveria esperar outro? E Jesus disse: sou eu mesmo. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino dos céus, citou Isaías. A primeira vinda de Jesus é isso, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e a Bíblia diz que então virá o fim. Só que Jesus cita Isaías, quando ele fala que os cegos veem, os coxos andam, mas ele não cita o final. Porque no final diz assim: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Jesus na primeira vinda deixa claro para os discípulos: eu não vim para julgar. Ah, mas não é o Cordeiro de Deus que julga? Ele não é o... E a ira do Cordeiro? Não, é na primeira, só isso. Então, na mente do povo da antiga aliança e do próprio João Batista, Jesus viria na primeira vinda, traria salvação para o povo e juízo, punição para os pagãos. E realmente Jesus vai fazer isso. Só que vai ficar claro para nós hoje e para o povo da antiga aliança, naquele momento Jesus começa a falar: é necessário que eu vá, que eu tenho que morrer, eu irei, o Espírito Santo será derramado. E aí ele vai capacitar vocês para pregar o evangelho, aí eu volto. Então, Jesus é que tira o pecado do mundo, morrendo na cruz, e tira o pecado do mundo, trazendo juízo sobre o mundo. Então, completa aí, gente. E agora? Nós vamos lá no capítulo, vamos lá, abre a palavra de Deus agora. Eu quero falar um pouquinho com vocês do último selo, porque o oitavo vai vir com as trombetas, tá? Hoje nós vamos falar dessa história dos 144 mil, e é quase uma palavra de consolo que a gente tem. No meio de tudo isso que eu fiz essa recapitulação, que a gente está fechando aqui uma sessão, a gente tem o quê? Olha que coisa interessante, gente. Vamos abrir lá no capítulo 7, domingo passado eu li um pouco do capítulo 7, depois de tudo isso, é como se fosse uma palavra de consolo para a gente. Nossa, você assistiu parece que a gente está vindo ver um filme de terror todo domingo à noite, né, pastor? É o cavalo preto que tira e mata e rouba e... Deus me livre. Aí Deus no finalzinho vai trazer uma palavra de consolo. É exatamente isso, gente. O último selo aqui, o sexto selo, na verdade, né? É assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi um número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos de Israel.
Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou ler até aqui, depois a gente vai continuar lendo o 13. Vamos entender o que está acontecendo aqui, para a gente fechar a segunda sessão e já ir para as trombetas, gente. Vamos começar agora a tocar a trombeta aqui, que vai ser outro negócio. Vocês vão ver. Meus irmãos, vamos entender o que está acontecendo. Do selo 1 ao 6º, narra uma sequência de eventos. O selo 7 faz um resumo dos eventos sob um novo enfoque. Essa repetição cíclica da história, dos mesmos eventos, sob novos enfoques, era muito comum na época. Lembrando que os primeiros ouvintes não tinham o livro em mãos, mas ele era lido em voz alta nas igrejas. Isso é uma coisa importante a gente entender. Então, vamos lá. Primeiro, gente, as forças contidas a que todos sejam selados. É mais ou menos assim, ó. Depois de mostrar o primeiro cavalo, o segundo cavalo, o terceiro cavalo, o quarto cavalo, o juízo de Deus, um colapso, o fim do mundo, o povo ficou apavorado. Imagina aquela igreja lendo isso. Eles achavam que ia acontecer agora, está vindo já. O quarto cavalo chegou, é o fim, vai cair, o sol vai apagar, é o fim. Eles entraram em pânico, e aí? Calma. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Você lembra? Quantos cavalos eram? 4. Cavalo é força. Só que ele está dizendo aqui, que tem um anjo que está segurando esses 4 cavalos, porque você pensa que eles vêm e destroem tudo e a todos? Não. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você lembra que a gente leu, e já falou várias vezes aqui em Apocalipse, que diz assim, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos seriam ceifados, mas por causa dos eleitos, Deus abreviou. Essa força, o cavalo, a guerra, a fome, desgraça, pandemia, isso aí, meu irmão, olha aqui, ó. Ele viu 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A ideia é o seguinte: tudo isso que a gente leu até agora, esses 4 ventos, que são os 4 cavalos, essa força que vem para acabar com tudo aí, não vai levar nenhum dos filhos de Deus. Eles não vão, o mundo não será destruído, não vai haver fim do mundo, enquanto Deus tiver os seus filhos, enquanto não forem alcançados todos os seus filhos, enquanto eles não forem selados. A ideia de ser selado aqui, meu irmão, enquanto Deus não salvar. Você lembra? Será pregado o evangelho em todo o mundo, aí virá o fim. A pregação do evangelho é através da qual a gente ouve, depois de ouvir-se a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus diz que esses cavalos, gente, fim de mundo, isso aí não vai atingir a gente até que a gente seja salvo. Até que todos aqueles que são de Deus sejam selados na fronte, a ideia de serem salvos mesmo. Tem seitas que começam a dizer que é a marca, aí depois você vai ver, vai misturar com o negócio de marca da besta, o selo, nada disso, está simplesmente falando que Deus não vai destruir esse mundo, enquanto Ele não completar a obra que Ele tem, enquanto Ele não alcançar todos os seus filhos que estão aqui na terra. É como se fosse uma palavra de esperança: aguenta, filho, fica tranquilo, que nenhum cavalo vai vir e vai destruir tudo sem antes o evangelho ser pregado em todo mundo, e quem tiver que ser salvo, ser selado.
A ideia é essa, conservando o seguro até que sejam selados na fronte os servos do nosso Deus. Então ele está dando uma garantia, uma palavra de esperança. Tudo aquilo que a gente viu ali atrás, gente, é sério, isso está acontecendo. E o mundo vai acabar mesmo, e vai vir juízo de Deus, e vai ser terrível o que vai acontecer aqui. A gente não tem noção do que vai acontecer aqui. Mas isso não é para o povo de Deus entrar em desespero, não é para dar angústia, não, a palavra de esperança. É como se Deus estivesse contendo o mal, gente, era para ser pior, o juízo já era para ter vindo. Eu sei que muitas vezes você está indignado com tanta injustiça, como vimos lá no 5º selo. Está demais, gente, até quando nós vamos ficar aguentando essas coisas aqui? E Deus fala, aguenta mais um pouco. E a ideia é essa, até que todos sejam selados. Eu não vou trazer juízo na terra ainda. Deus ainda não está exercendo juízo, gente. É por isso que muita injustiça continua acontecendo. É por isso que pessoas levam a cabo seus maus desígnios. Deus soberanamente está contendo, segurando. É como se o juízo está para descer aqui, mas ele está segurando, mais um pouco. E ele fala exatamente isso no 5º selo. Aguenta mais um pouco. Eu estou voltando. Fica tranquilo que todas as injustiças que acontecerem aqui na terra vai comparecer perante o trono e vai ter que prestar conta. Fica tranquilo. Cada governante que desvia um centavo aí da saúde, pessoas que morrem nas filas dos hospitais porque aquele dinheiro foi lá de corrupção, coisas erradas que acontecem, homicídio, latrocínio, todas essas coisas erradas que você vê, guerras, tudo isso aí, Jesus está falando assim, ó, aguenta mais um pouco, eu estou vendo. Se você está vendo e está indignado, você acha que o senhor não está vendo? Aguenta mais um pouco, o juízo dele está ali, está segurando. A imagem é essa, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando os ventos, que é os cavalos, não acaba com tudo ainda não é o juízo final, segura mais um pouco. Até quando? Até que todos os filhos de Deus sejam salvos, até que todos sejam selados. Essa é a ideia, simples. Então para a gente ficar em paz, Deus tem os seus, e Ele preserva os seus, e nenhum deles vai se perder. Jesus garante isso quando Ele fala que Deus, aqueles que o Senhor deu para ele, nenhum vai se perder. Até o último, gente. Quando o último for selado, aí, meu irmão, aí o fogo desce. Aí é o fim. Só não desceu ainda porque ainda tem gente para ouvir o evangelho e ser selado. Só por isso, sabia? Você está indignado? Você vê esse caos que está o mundo? Você vê injustiça que não tem fim mais? Você liga a televisão, você só vê coisa errada. E é morte, e é coisa errada, é corrupção, e é gente vai, e rouba, vai preso, escapa, rouba de novo, vai preso, escapa e mata, vai preso. Né? Esse dia eu estava vendo a entrevista aqui lá, o Pedrinho Matador, né? O cara matou mais de 100. As pessoas matam, como se fosse assim. Você acha que Deus não está vendo essas coisas erradas acontecendo? E tanta coisa que a gente fala, meu Deus! Por ele, pelo Senhor, ele já tinha mandado o juízo, o fogo descer, acabar com tudo. Mas ele só não faz isso por causa dos seus filhos aqui. A igreja ainda tem uma missão para cumprir. A igreja está aqui na terra pregando o evangelho. A gente só tinha que estar preocupado com uma coisa. O juízo de Deus está ali. Parece que tem um anjo segurando um cavalo que quer vir destruir tudo. O fogo está para descer. O juízo está vindo. O mundo está para... Aí Deus segura mais um pouquinho. Igreja, vai, prega o evangelho aí. Tem mais gente para ouvir o evangelho. Quando o último ouvir, aí eu solto isso aqui. Aí eu solto, os cavalos descem com fogo e juízo final, acaba tudo. Só não aconteceu até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Só isso. Então, Deus não vai descer fogo aqui até que o último filho dele seja salvo. E assim, meu querido, os 4 cavalos são os 4 ventos. Claramente, gente, dentro do que a gente está estudando junto aqui, é isso, uma palavra de conforto e esperança, pois Deus não permitirá que nenhum só dos seus venha se perder. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte do servo nosso Deus. Então não vai descer fogo aqui, enquanto a igreja estiver aqui pregando o evangelho. Sabe quem contém o juízo de Deus sobre o mundo e sobre os pagãos? Os crentes que estão aqui na terra pregando o evangelho. E o mundo reclama da gente ainda. Eles querem que a gente desapareça daqui, né? Mal sabem eles que o dia que a igreja sair daqui, meu irmão, o fogo desce. Vai ser literalmente isso que vai acontecer. O fogo só não desceu e queimou todo mundo porque a igreja está aqui. Porque se a igreja sair daqui, meu irmão, é a única razão porque Deus não desceu. Porque a gente fica indignado com as injustiças, Deus também está. O juízo de Deus está na porta ali, para cair no mundo e acabar com tudo. Mas Ele só não faz isso porque a igreja está lá.
pregando o evangelho, e tem gente ainda para ser salva. Só isso. Então, igreja, entenda uma coisa, você só está aqui ainda para pregar o evangelho. E pode ser que, já pensou se você está pregando para a última alma para ser salva aqui no mundo? Você não sabe, não sei. Quem que é o último? Não sei. Tem gente pregando no mundo inteiro, tem gente pregando na África, no Oriente, lá na Coreia do Norte, tem gente pregando o evangelho, lá dentro, secretamente. Na China tem, todo lugar tem. Aqui em São Carlos, tem alma para ser salva ainda aqui em São Carlos? Tem gente que vai precisar ouvir o evangelho, já a pessoa está pregando por último, ele se converte, aí pronto. Aí a igreja é arrebatada, o fogo desce, acaba tudo. Eu não sei. Então quando você estiver pregando, pregue com medo, com temor, assim, ó, vai que ele é o último. Se for, a gente não sabe. Quem que vai pregar para o último aqui? E se for um de vocês? Aí o último está lá do seu lado no seu trabalho, eu estou criando uma cena, não é assim que vai acontecer, mas vamos imaginar. E você não prega, o mundo aguentando, a igreja aguentando, os cavalos lá, todo mundo vai, e o crente sentado lá no trabalho e não evangeliza. E o mundo não acaba porque você não prega o evangelho. Sabia que é isso que está acontecendo? Deus não desce juízo, não acaba tudo com fogo, esse negócio aqui, porque você não prega. Porque a hora que você pregar, o cara se converteu, pum, acabou tudo, puxa, acabou. É brincando, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. O juízo de Deus não vem, as coisas não acontecem, porque a igreja não prega o evangelho. Porque o dia que o último ouvir, alguém vai pregar por último. Você concorda? Alguém, até o fim. Então, será pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então, vai ter o último, gente. É esse último aqui, ó, a selarmos a fronte dos seus servos, o último dele, que ouviu o evangelho, se converteu, meu irmão, e acabou. Aí o fogo desce. Só não veio ainda por causa disso. Se ele é uma marca, é um sinal usado para identificação. Soldados eram selados, escravos eram selados, e o povo de Deus usa essa figura. Livro de Apocalipse é um livro de simbologia, mas está na Bíblia, gente. Acabei de ler aqui para vocês. Quando a palavra de Deus diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, é o que vai acontecer. Você prega o evangelho, o cara crê, ele é selado com o Espírito Santo. O último vai ser selado, o fogo desce. O qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, Efésios 4:30, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, meu irmão, o fogo vai descer, vai queimar tudo, exceto quem tiver esse selo. É o Espírito Santo. Não vai atingir você. Você não vai passar no juízo. Você não vai ter que enfrentar esse negócio. Você é de Deus. Você é separado de Deus. Você é eleito. E a Bíblia diz, não entristeça o Espírito no qual você foi selado para o dia da redenção. É a marca. O fogo vem, não pega em você. Você é de Deus, esse é de Deus, esse eu não vou queimar. É mais ou menos isso. O selo para os povos antigos significa proteção. Ninguém pode violar. Você lembra quando o túmulo de Jesus foi selado? É a ideia de proteção, havia essa figura. Então, para o povo lá, que leu, aquelas 7 igrejas de Apocalipse, ficavam lá naquela região, quando eles ouviam, eles entendiam muito bem isso. Fica tranquilo que os cavalos do Apocalipse não vão destruir tudo, até que o último seja selado. Ah, então tá bom. Selo é proteção. Selo é propriedade, pertencemos a Deus, povo de propriedade exclusiva. Deus não vai perder nenhum daqueles que pertencem a Ele. Nós somos propriedade, separados para Ele. Selo é questão de genuidade, ó. Não pode ser adulterado, somente os selados pertencem a Deus. A ideia de selo torna aquilo genuíno. Então é proteção, é propriedade. Quem são agora os 144 mil que o texto fala aqui? Porque ele teve uma visão, e ele viu 144 mil. Então, mais ou menos a visão. Imagina, deve ter sido uma visão como essa. E foi revelado para ele que era 144, não deu tempo de contar, né? Vamos lá, 1, 2, 3, não deu. Então foi 144 mil. É um número simbólico, gente. É óbvio que é um número simbólico, gente. Pelo amor de Deus, tudo aqui é simbólico, 1000 anos é simbólico, 144 mil. Aí, meu irmão, aí começa. Pelo amor de Deus. Quais as interpretações literais ou simbólicas desse negócio? Testemunho de Jeová. Todo respeito que a gente tem pelo testemunho de Jeová. Eles, literal. 144 mil. Sabe quem são? São eles. O problema é que quando tinha 50 mil testemunhos de Jeová no mundo, dá para falar isso. Nós temos que converter mais 90 e pouco. Quando tinha 100, eles falavam, só falta 44 mil. Quando tinha 120 mil, eles falavam, só falta mais 24 mil. 140, falta
mais 4 mil, 143.999, só falta mais um. Aí passou 144 mil, e agora? Durante muito tempo na literatura do Testemunho de Jeová, eles falavam que eram eles, os 144 mil. Só que passou, e agora? Eles já têm mais de 1 milhão. Aí complica. Interpretou literalmente a Bíblia, lascou. É um livro simbólico, gente. E eles acreditam que eles é um grupo que vai para o céu. Aí eles mudaram o negócio. Então é o seguinte, dentre os testemunhos de Jeová, vai ter um grupo que vai estar lá no céu. E o resto vai estar aqui em Novos Céus e Nova Terra. Depois do juízo final, Novos Céus e Nova Terra. É a ideia deles. O restante dos salvos ficarão na terra. Então vai ser Novos Céus e Nova Terra, vai ter um grupo lá. E os VIP, vai lá para 144 mil os VIP. Entendeu? É o que eles interpretam. Existe um grupo chamado dispensacionalistas, tá? Eles creem nas 7 dispensações da Bíblia, é um negócio escatológico, complexo. Resumindo, eles acreditam que este será o número exato dos judeus que irão se converter depois do arrebatamento. Porque se lembra que a gente estudou que para alguns, e para um grupo, tá? Porque você tinha os pós-milenistas, pré-milenistas, amilenistas, e tinha os dispensacionalistas. Eles acreditavam que isso é só judeu, gente. Então vai ter 144 mil judeus. Aí eles vão estar lá no céu, no trono. E o resto aqui na terra. Não aqui, porque isso aqui vai acabar. Um novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Aí tem um grupo pré-milenista histórico, então, creio que é simbólico, mas ele também é judeu. É só judeu. 144 mil, eles creem que é só judeu. Nós acreditamos do que está lá no verso de número 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. A lista de 12 tribos vezes 12 mil dá 144 mil. Mas a gente crê que isso é simbólico, gente. Depois destas coisas, o verso 9. Vi, eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas na mão. Você acha que Deus vai pegar um grupo VIP, os 144 mil, vai ter que separar? Quem que vai ser? Eu quero estar lá, meu irmão. Eu quero saber, eu fui pastor, meu irmão. Eu quero estar lá. Deve ser 144 mil pastor que vai ficar lá no trono e o resto lá na terra. Eu dou um joinha para vocês lá, olha, aqui é os VIP. Não tem esse negócio na Bíblia. É simbólico, gente. Vai ter salvos dentre os judeus e dentre os gentios. É claro que ele usou a figura aqui de todas as tribos, povos. Desde as 12 tribos de Israel, e inclusive, olha, a grande multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro. Então não tem essa separação, é um número simbólico. É óbvio que ele não deu para lhe contar os 144 mil, é um número simbólico, é uma representação. Ele vai falar das 12 tribos, e fez 12 tribos de 12 mil, 144 mil. É claramente, gente, um número simbólico. A característica desse povo selado. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no seio do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro de Deus que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Percebe que lá no final de Apocalipse, capítulo 21, 22, fala exatamente isso. Você vê que vai repetindo a história. Você lê uma sessão, gente, você vai repetir 7 vezes essa mesma história, com muito mais detalhes. Vai ter a besta, vai ter um monte de coisa, vai ter dragão, fica tranquilo. Cavalo foi o de menos, gente, você vê o que vem por aí. Agora, o que acontece aqui? Lá no finalzinho de Apocalipse está escrito uma coisa muito interessante. Fala lá que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem morte, nem nada. Ele está antecipando aqui já, vai só repetindo. O que acontece é que é o povo de Deus, que vai servir a Deus, e o que é a característica? É um povo inumerável, simbólico, 144 mil, que mais? Universal, de todas as tribos, povos e línguas, não faz separação.
Isso fica claro nos evangelhos, nas cartas, não há mais negócio de judeu, homem, mulher, rico, pobre, branco, preto, tudo um em Cristo. Acabou. Deus não olha mais raça, povo, cor, sexo. Para com esse negócio. Então, é uma tentativa ainda de separar uma casta. Não existe. Somos todos iguais diante do Senhor, e lá no céu vai ser tudo igual também. Não tem essa. Então, é claro que isso é universal, gente. De todas as tribos, povos. Um povo honrado. Quando fala em pé diante do trono, é gente que quem perseverar até o fim será salvo. É um povo, como a gente fala, não arregou, sabe? Perseverou até o final. Você faz parte desse povo que persevera até o final, que na perseguição se mantém firme, que não dá volta para trás, não olha para trás para virar estátua de sal, não. É gente que aguentou firme. É gente honrada, está em pé. O que mais que se diz? É gente que foi lavado no sangue do Cordeiro. Os nossos pecados serão branco, gente, como a neve. Pode ser vermelho como esse, vai ser branco como a neve, porque limpou, pagou. É o povo que foi justificado mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veste branca, gente. Não tem uma condenação. Foi tudo pago na cruz. É gente que está lá, inumerável, de todas as tribos, povo honrado, em pé diante do trono, de vestes brancas, e um povo vencedor. A ideia de vestes, palmas nas mãos, gritos. É um povo vencedor, gente. Então essas são características importantíssimas que a gente vê aqui no finalzinho de Apocalipse. E o que mais? É um povo apacentado. Aí, meu irmão, a gente volta a ter contato com o pastor, o supremo pastor das nossas almas. O texto diz, olha, não passará mais fome, sede, sofrimento. Jesus guiará as fontes da água, está lá escrito, e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha que coisa linda. Jamais terão fome, verso 16, nunca terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Está usando figura daquela época, quando o pastor que amava as suas ovelhas, chegava aquele sol escaldando meio-dia, ele levava para a sombra. Tinha sede, levava para as águas. E ele diz lá, olha, e não cairá sol, nem ardor algum. O cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará às fontes da água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão, não tem sofrimento nesse mundo que Deus não possa consolar. Nós somos um povo consolado. Nós somos consolados pelo Senhor. Nós somos apacentados, protegidos, amados. Somos o povo de Deus, a menina dos olhos. Você é precioso para Ele. Senão Ele não teria vindo aqui e morrido na cruz por você. E Ele não vai perder nenhum. Ele vai levar todos. Ele não tem discriminação. Todos os povos vai estar lá, diante do trono, protegido, apacentado. É um povo que não passa fome, nem sede, nem sofrimento, e é guiado pelo próprio sumo pastor das nossas almas, o Senhor Jesus, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto a gente aqui tiver, gente, é luta, é perseguição, é provação, é dificuldade, mas a gente tem que olhar para Apocalipse com esperança. Os terrores que você viu lá do juízo, não é para a gente, não é para a gente. É disso que você foi liberto, gente. É por isso que Jesus morreu na cruz. Ele não morreu na cruz para você ter um carro zero na tua garagem. Ele morreu na cruz para você ser liberto do juízo final. Aquele dia, D maiúsculo, grande dia. Aí a gente vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Jesus não morreu da cruz para te livrar de todas as enfermidades. Você vai enfrentar a enfermidade. Jesus não morreu na cruz para você não passar nenhum problema aqui na terra. Na terra no mundo teria aflições, gente. É um mundo que os cavalos do Apocalipse vão vir e vão arrasar. Mas isso não vai acontecer. Enquanto os filhos de Deus estiverem aqui, enquanto o último não ouvir o Evangelho, então virá o fim. Para a gente encerrar, essa mensagem final do último selo é para nos confortar e nos encher de esperança. A gente não tem que ter medo dos terrores de Apocalipse, porque você foi liberto disso, você foi salvo, preservado, selado para não passar por isso.
Deus contém as forças, os cavalos, os ventos, né? Até que todos sejam salvos. Todo o seu povo da antiga e nova aliança será salvo e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As promessas de Deus faz a este povo, que Ele faz a este povo, nos anima para enfrentar esta vida com fé e esperança. É para isso que Apocalipse foi escrito. Vale a pena passar por qualquer problema aqui na terra, porque você está lá, ó, você está dentro desses 144 mil que é simbólico. Não é um grupo VIP não, gente. É o povo de Deus. Feche seus olhos. Você já agradeceu a Deus porque você faz parte disso? Que quando o juízo vier, gente, não vai te pegar. Você tem certeza disso? Você precisa ter certeza. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. É o penhor da salvação.